ele cobra uma falta que não foi, porque o Zanovelli não apitou, deu vantagem, sai a jogada e sai o gol do Fluminense, o primeiro gol do Fluminense na vitória de 2-0. Vou repetir a pergunta que eu fiz em outro CNPJ para vocês. Que vale nessa hora? A regra, estrito senso, pôs a mão na bola, tem que anular e não tem jeito, é assim, a regra é regra, ou vale o bom senso? Olha o tempo, olha tudo que aconteceu para sair o gol do Fluminense. Ninguém parou, não aconteceu nada. O Marcelo caminha meia hora com a bola, dá a bola pro Ganso, o Ganso dá o passe de calcanhar, o cara faz o giro. Se eu pensar, quando o cara Silva põe a mão na bola, o cara ele tá de costas pro lance. Não, tudo bem, tá de costas porque tá machucado, mas... Não, exatamente, né? Sim, tá de costas porque tá fingindo que tá machucado. Não, era o lance envolvendo ele. Então, mas olha o tempo que a bola demorou para chegar. Por isso que a minha pergunta é... É um tanto, né? Vale o quê? A regra ou o bom senso? De dizer que esse vale lance... a regra, Tironi. Sim. O bom senso, que é o nosso código utilizado nas peladas, ele não pode ser aplicado num jogo de futebol. Eu até gostaria. O bom senso deveria estar sempre na regra da mão na bola. Por exemplo, o bom senso foi mão do Gustavo Gomes no gol contra o Botafogo? Uhum. Para mim, não é bom senso, indicaria que continua o jogo. Ele teve intenção, ele estendeu o braço, ele se levou vantagem. Mas isso não se aplica a mesma coisa? O Thiago Santos falou assim, vou pôr a mão na bola aqui para dar uma ludibriada. Não. Não. Então, o bom senso, se fosse o bom senso da pelada, a gente teria um outro futebol. Sim. Inclusive, sobretudo, por isso que eu lembrei do lance de dois títulos completamente diferentes. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras fazendo aquele pressing total. Cruzamento, tal, toca no braço do cara. O cara faz o gol, cai o estádio, todo mundo comemora. Ah, não, olha, vem cá. Porque a regra ou a determinação... E esse negócio que aconteceu não é um negócio que acontece normalmente. Uhum. Esse é o tal do erro de direito. São pouquíssimos lances no futebol que caracterizam um erro de direito. Que é, traduzindo, você dar prosseguimento ao jogo de uma forma inadequada. Você... E teve um detalhe nesse momento em que o VAR tenta salvar o árbitro do erro de direito. Né? O VAR chama justamente para salvar o árbitro. Ele não viu, ele estava de costas. Ele não viu o toque na mão na bola, mas o VAR vem e chama, tenta de uma forma... Ele é todo, né, o Zanovelli, tal, intempestivo, fala, berra, xinga. O VAR, calma, vem ver aqui. E o árbitro optou por não voltar atrás, por não... E aí, eu acho que tem uma série de questões a partir dessa decisão dele. Por ser escancarado um erro de direito, o áudio ficou segurado, o vídeo do VAR, por 5 dias. Isso está claro, Né? Então, e essa situação, o São Paulo não tinha, não é nem de longe, o Casares foi na CBF na segunda-feira. Não tinha nem cheiro do áudio do VAR. Protocolar um pedido, eu quero o áudio do VAR. Ah, não. Aí na quarta-feira não veio, eu quero o áudio do VAR completo. Aí o áudio veio na sexta-feira. Como é um escárnio, como qualquer áudio do VAR, mas nesse caso especificamente, em relação ao árbitro e ao erro de direito, ele decidiu entrar com o pedido de anulação à STJD. Aí são outros 500. Tem o trâmite, tem até a questão de prazos, né? Porque o STJD, e talvez por isso também o áudio tenha sido guardado, normalmente são 48 horas depois da súmula. Só que hoje, com o VAR, tem uma interpretação diferente disso. Ele não tinha o material. Como protocolou o pedido na segunda-feira, que era o áudio do VAR, o São Paulo se fia nessa situação que o áudio só foi revelado a partir disso. E foi aí que mudou a decisão do São Paulo, por conta desse escárnio. E esse foi o erro para mim. Agora, eu acho... Esperar o VAR para ter sexta-feira? Mas... Sair sexta-feira. Não, peraí, calma, vamos lá. Só por terminar a questão, eu acho que o áudio, de tal forma, deixou a situação para o presidente do São Paulo, que não gosta desse tipo de conflito, etc., e até o fim. E acho até que é uma medida mais para tomar uma posição do que, de fato, esperando a remarcação do jogo. Isso é a minha interpretação pessoal, né? De, pelo menos, junto à coletividade, ele fica, tomei a atitude
E só para passar para o Massini, de novo, na era do VAR, o Palmeiras também teve um jogo com o Botafogo, a gente chega lá. Mas ocorreu um outro, o Palmeiras pleiteou a anulação de um jogo com o Botafogo pela questão do erro de direito, aquela questão do Daverson, ou Botafogo. Como é que foi? Não sei se você lembra dessa história. Não me lembro, minha memória é péssima. E foi por uma questão de prazo e não tinha áudio do VAR, não tinha uma prova cabal do erro de direito, que o negócio não foi para frente. O STJD recusou por unanimidade a remarcação do jogo. E envolvendo o São Paulo, eu sempre falei aqui, no jogo do Ceará, que é uma outra evidência, o árbitro, que é o árbitro Wagner Magalhães, que o Versoni adora, Nossa. vai apitar Corinthians e Juventude, Nossa. e desde então ele apita com a mão no ouvido. Ele valida um gol do São Paulo, o Ceará dá a saída, e aí, com um problema no equipamento, ao VAR berrando, e aí ele vai ao VAR depois do jogo reiniciado, ver que existia um impedimento na origem da jogada. Na época, o São Paulo, que era comandado pelo Leco e tinha o Raí de dirigente, o Raí preferiu, nós não entraremos com o pedido de anulação do jogo, porque não achamos que faça sentido, mas aí tem uma diferença grande entre aquilo lá e aquilo cá. Objeto. O São Paulo estaria entrando para a remarcação no jogo a partir do momento de um gol que foi, de fato, ilegal. O cara estava impedindo o início da jogada. Aqui não. Aqui é um lance escancarado. O São Paulo não está indo atrás de um... O Raí não se sentiu, e a direção do São Paulo, a vontade, embora tivesse brecha, porque foi erro de direito o árbitro, de pleitear um negócio que era um gol ilegal. Aqui o gol ilegal é o do Fluminense, no caso, né? Porque começou de uma falta que não existiu, ele botou a mão na bola e bateu. Massa, e aí? Deu seu pitaco? Bom senso ou regra? Cara, eu acho que essa é uma dicotomia burra. Não devia existir Obrigado. Obrigado. Não sua, mas... Boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação. Mas é uma discussão burra, cara. Com todo o respeito. Não existe regra no futebol? Quais são as regras Não, do futebol? existe regra. Então ela tem que ser cumprida. Se o cara enfiou a mão na bola, acabou a história, não tem discussão. Além disso. O São Paulo não tomou o gol, isso é uma outra discussão. Por que tomou o gol? Se os caras estavam olhando lá, o Thiago Silva botar a mão na bola. Isso não tem discussão, cara. Só uma coisa. Então... Parece que quem quer que a regra seja cumprida vira um pulha, vira um imbecil. Mas para você, então, o jogador do Juventude que deu um soco, que empurrou o torcedor e foi expulso, aquilo era a regra, não pode agredir quem está de fora. Aquilo foi bem feito. Claro, tá na regra. O jogador tem que saber. Ele tem que saber que ele não pode fazer aquilo. Entendeu? Senão, cara, vira uma coisa desregrada. Aí, sem regra, cada um aceita o que for. A respeito dos seus... Cada um tem o seu bom senso. Se é o seu time envolvido, cada um tem o seu bom senso. E quando a gente joga pelada sem regra... É porque tem bom senso. Mas é que não dá pra trazer isso pro jogo de futebol, é muito falado, cara. Inclusive aqui, bastante. Poxa, mas o bom senso indicaria que blá, blá, blá. Pra mim, nesse caso, o bom senso indicaria que, cara... Indica o quê? O cara encostou a mão na bola lá, não aconteceu nada. Não, ele... Não, eu sei disso. Encostou a mão na bola. Ele pegou a bola. Eu sei disso. Cara, não, então, mas vocês o movimento bom senso acabou, né, Juventude. cara? Mesmo ele tomando soco primeiro, um cara invadiu o esse é um campo. bom Ele não pode, ele não pode. Não, mas peraí. Mas quando aconteceu aquilo, ficou louco aqui com a regra. Mas são coisas diferentes por isso que essa também. discussão, porque, na verdade, esse não é um lance de bom senso. São pouquíssimos lances de erro de direito. Esse é um erro de direito. Esse é um lance capaz de anular um jogo. Ponto. Sim. A gente não dá para misturar o cartão vermelho, o gol impedido, o gol com a mão. Esse é um erro de direito. É a única possibilidade. Quando aconteceu esse tipo de coisa? Quando o Corinthians foi campeão brasileiro em 2005, tiveram jogos remarcados do Edilson Pereira de Carvalho. Por considerar, como o cara foi investigado na máfia do apito, foram remarcados todos os jogos do cara com o árbitro. São essas situações muito específicas que determinam a possibilidade da remarcação do jogo. O resto é uma discussão de acertou, errou. Não. Aqui tem uma... E aí o VAR é uma prova clara do que aconteceu. E, inclusive, o árbitro se entrega no VAR. Sim, isso sim. Porque se o áudio tivesse chegado assim... não, eu vi...
Eu vi o cara bater na falta. Eu dei a falta. Se usar Novelli fala, eu dei a falta, na verdade. Dei vantagem. Não, eu dei vantagem, o cara veio aí. Então ele se entrega. Primeiro que ele tá ferrado, o Zanovelli. Estaria de qualquer forma, né? Se ele anula o gol também. Não. Sim. Não, diferente. O VAR deu a oportunidade dele não ser, de a gente não ter uma suspeita sobre a decisão dele. Ele estaria respaldado pelo VAR. Vem pode cá, estar respaldado Thiago, pelo VAR, mas ele estaria queimado da mesma forma. Estava de costa pro lance, não apitou, não viu, tal. Do ponto de vista prático, cara, ele ia ficar na geladeira. Se ele faz isso, claro. Você acha que o cara ia apitar outro jogo do Fluminense, ele anula esse gol? O Fluminense talvez não, mas acho que ele não saía fora do quadro de arbitragem da federação. O Zanovelli, o que eu achei que faltou, o VAR faz o alerta, como o Arnaldo disse, é que eu só acho que faltou o alerta. Foi lá e falou, o Zanovelli, ele pôs a mão na bola, você viu? Dá um grito com o cara, porque isso era uma parte... O cara do VAR, isso era uma parte muito importante. Eu acho que o alerta foi muito... Mas eles falaram umas 1000 vezes, eles só não quiseram berrar. Eles, vem ver, ele põe a mão na bola, só a gente vê de novo. Olha, e ele não quis ouvir. Deixa eu só concluir, porque são questões diferentes, né, da interpretação. Quando é interpretativo, estava impedido, não estava, bateu na mão, não bateu na mão. Cara, isso é um erro crasso. O bandeirinha está de frente pro lance, entendeu? O bandeirinha sinaliza. Isso é um erro crasso que o árbitro tinha que ter voltado e ter anulado o gol do Fluminense, porque o Thiago Silva colocou a mão na bola. Então não tem bom senso que regule isso, tá? A minha questão é, o São Paulo, quando perde o prazo para pedir anulação do gol, e não é possível que ninguém do departamento jurídico do São Paulo não sabia que isso ia acontecer, né, às 48 horas, o VAR não entra na súmula. O VAR não está na súmula. O VAR entra na súmula quando é um cartão vermelho, quando o VAR indica o cartão vermelho. Depois da súmula escrita, são 48 horas para entrar. O São Paulo sabia disso, mas é que como cresceu muito a indignação, agora tem que fazer parte do teatro e entrar. Eu concordo com o Arnaldo nesse aspecto. Que entrar com pedido, porque não tinha outra coisa a fazer. E não é pro bem do futebol brasileiro. Não. É pro interesse próprio. É porque é São Paulo, porque o São Paulo perdeu o jogo. Né? Agora, tem que entrar mesmo. Mas, Márcio, eu acho que não é só porque perdeu o jogo, não. Porque essa gestão, e essa vez as entrevistas do Casares, é cobrada pela falta de atitude em questões que envolvem o clube. Então, a pressão que ele sofre é essa. Aí vem... Casos. Ele esteve lá na segunda-feira. Isso, exato. Aí ele já foi à CBF pedir o afastamento do Marcelo de Lima Henrique e conseguiu. A CBF disse não. Coincidentemente, Marcelo de Lima Henrique ficou 6 jogos fora da escala da Série A. Então, cara, o Casares faz barulho com a CBF, não publicamente. Ele esteve lá, ele disse isso. Vindo pra cá, estava vendo a entrevista dele com os companheiros PVC, Ludmila... Isso. Qual é o nome dela? Domitila e o André Hernan. Ele disse isso, claramente. Agora, dessa vez não, porque realmente o áudio do VAR vem comprovar o que nós vimos. Esta nova atitude do São Paulo, além de ser... o Casares e a diretoria muito pressionada para fazer alguma coisa, a torcida falando, como assim, não podemos mais, tal. Ele faz isso, mas... Tudo bem, que não anule o jogo, que é mais provável que aconteça, mas é um recado a mais, né? Por exemplo, será que as escalas de arbitragem para o São Paulo agora vão ser olhadas com lupa? Não, talvez o Daronco escalhe o jogo. Por enquanto não mudou, né? O jogo do Atlético não mudou, né? Aqui foi antes, né? Mas convenhamos, nós 4, como presidente do São Paulo, a gente faria alguma coisa diferente? Porque eu tenho uma torcida por trás. Não, eu faria na segunda-feira já o pedido de anulação. Eu só faria. Sem esperar o VAR. Eu só faria depois que esse negócio do VAR aí. Eu acho que é uma coisa que tá até nojo. Porque tá escancarada. Uma mínima má vontade do árbitro, para dizer o máximo. E, de fato, aí sim, o que o VAR chamou o cara para
Então, pra mim, eu acho que muda muito. Acho que por ignorância minha, não sei se figura. está no Código de Defesa, no CBDJ, né? Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Isso. Se o VAR está contemplado lá. Mas a questão, acho que não. questão, Massini, é isso, porque o que aconteceu foi a divulgação num prazo superior a 48 horas, claro. que o ideal nunca acontece, seria porque no dia seguinte. Exatamente. Então, como normalmente acontece. Sabe o que eu acho que acontece? O Casares foi lá segunda-feira. Isso. Ele podia ter ouvido. Então, mas não, então. Então, mas aí eu não posso dizer que isso aconteceu. Falou, Julinho, entra, nós vamos segurar o VAR, aí entra, o pedido não vai ser acatado, mas eu vou contemplá-lo de alguma forma. Moral, você faz a sua moral. Pode ser, conversa o Casares com o Edinaldo, a gente não sabe. Exato, mas eu lamento o que aconteceu. A gente já ouviu mas isso. Mas eu seguro aqui, porque aí eu dou base para não acontecer nada no futuro, lá no julgamento, exatamente. E você também faz a sua parte. Exatamente. Só uma coisa. Reclame para os seus. E o lance, sabe o que fez lembrar? Um pouco de soberba da atitude do Zanovelli, foi um pouco de soberba, não ouvir o VAR e tal. Pouco? Me fez lembrar o Thiago Peixoto. Quando não tinha VAR, mas o Bandeira fala, Thiago, você expulsou o Gabriel, você expulsou errado, a falta foi do Maicon. E ele na mão empáfia, tira o Bandeira, vai lá, sou eu tal. E ignora o alerta do Bandeira. Me pareceu um pouco assim, era uma atitude que eu sei o que eu estou fazendo tal, não adianta vocês me alertarem de nada. O Ricardo falou que a paulistagem está se unindo para garfar o Flu no tapetão. Vamos dizer, Ricardo. Só faltava essa. Com todo o respeito, que se tem alguém que vai bem nos bastidores nesse embate aí, esse alguém é o Fluminense, hein? Com todo, né? Sem... Data vênia. Agora, tem uma coisa aí. O que eu espero é celeridade para exatamente, é isso aí. Porque... A celeridade que não houve no VAR, na divulgação do áudio, tem que decidir se vai ter o jogo, rápido, vai ter, quando vai. Porque se chegar em dezembro, o Fluminense, o São Paulo tá em quarto lugar, garantido no G4. O Fluminense precisa de 3 pontos. Exato. E o Corinthians precisa que o jogo aconteça novamente. O campeonato não acaba nunca mais. Vai virar um asterisco eterno. Tem que resolver isso logo. Esse esse que é o ponto. Ficar todo mundo com a carta na manga. Exatamente. Que é possível também. É muito possível. Não me espante que você vai ficar com a cartinha na manga até o fim. Precisou de 3 aqui, entendeu? 3 ali. Porque nessa aí, Corinthians e São Paulo, nada a ver o São Paulo com a história, mas o Corinthians vai falar, deixa esse julgamento mais pra frente. Pois é. Né? Então tá aí, galera. Eu pedi a anulação do jogo. Acho que o áudio foi absurdo, cara. Depois que eu vi o áudio, cara, é inexplicável. E o VAR ainda fala, olha, vê direito, ele pegou a mão na bola, o Thiago tocou a mão ali na bola, você deu vantagem e tal. E o cara continuou numa soberba absurda. Essa é a palavra, eu concordo com o Versone, essa é a palavra, uma soberba absurda. Eu acho que o jogo não vai anular, mas o São Paulo tem que entrar com recurso. Pra pelo menos mostrar, ó, que estamos aqui e tal. O São Paulo não pode ser muito amoroso nessa questão, que os Casares sempre foi. Mas eu concordo, acho que tem que anular e ponto final. Teve um erro, o erro tá claro, mais claro ainda com o áudio do VAR, que demorou. Acho que possa ser, né? A gente não tem prova, mas possa ser que é por isso que possa ter demorado o áudio, mas eu acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Eu preciso saber da sua opinião sobre esse tipo de coisa, cara, pra ver como é que a galera tá analisando esse tipo de erro aí, se entrava com anulação ou não, deixava pra lá, já passou. Comenta aí. Todos que pra Band Esporte, programa G4, link na descrição, valeu? É nóis, vamos São Paulo e, cara, cada um que acontece com o São Paulo, meu Deus do céu, velho.